volta com o Gazeta Entrevista, ao vivo, 1h43 agora, dando sequência aqui à entrevista com o candidato a governador, Coronel Ulisses. Antes de passar para você, Itã, você ficou com uma pergunta pendente. Tem muita gente mandando perguntas sobre a área de segurança pública, assunto sobre o qual nós estamos falando aqui. Então, só para registrar aqui, olha só, o Sávio de Melo, do Alto Alegre, pergunta sobre segurança pública. A Fátima, da Vila Betel, também pergunta sobre segurança pública. Quem mais aqui? O Tomás, do bairro 15, também. Então, assim, a gente vai canalizando. E aí, tá a pergunta que você fez. Então, são duas situações, candidato. O senhor fala a respeito da questão da privatização das penitenciárias, fala a respeito da criação de uma Secretaria-Geral de Segurança, coisa que já existe pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, já engloba todas essas instituições que o senhor cita aqui. Queria saber que diferença que teria essa Secretaria-Geral de Segurança. E a outra coisa, essa contratação de 2.000 profissionais de segurança pública, já que o senhor fala no próprio texto a respeito do enxugamento da máquina, com que dinheiro que o senhor iria fazer isso aqui? Vamos por parte. A questão da Secretaria-Geral de Segurança Pública. Não existe uma Secretaria-Geral de Segurança Pública. Existe hoje 7 secretarias que cuidam da mesma coisa. Nós temos a PM, é uma secretaria, nós temos o Bombeiro, é uma secretaria, o IAPEM, o ISE, Justiça e Direitos Humanos, Detran e tirou a minha atenção. São 7 secretarias que cuidam da mesma coisa. Vamos lá. Cada uma delas é independente e tem autonomia. Então não existe um comando único. O secretário de Segurança Pública, ele é apenas figurativo. Então nós queremos ter um comando único e que tudo isso seja realmente integrado numa única secretaria para que a partir de um comando único nós tenhamos as ações que nós queremos que elas sejam executadas, realmente possam ser executadas. O que acontece hoje é que cada uma das secretarias, o secretário fala para fazer e o cara tem autonomia, ele não faz. Ou então ele finge que faz. Então nós vamos acabar com isso. Nós vamos ter mais eficiência e ainda vamos estar diminuindo a máquina, porque cada uma dessa secretaria, existe uma estrutura de secretaria com secretário e 2 secretários adjuntos. Nós temos hoje em torno de 37 secretarias e somando com as empresas públicas, com as fundações, com as autarquias e com as estruturas de assessorias, são 74 estruturas de secretaria que nós vamos diminuir para 8. Candidato, só segundo ponto, porque o secretário de Estado de Segurança Pública, ele unifica, ele dá uma unicidade. Ele trabalha com um sistema integrado de segurança pública, mas todos os outros têm o mesmo poder que ele, porque todos são secretários iguais. Entendi. Todos são secretários iguais, então, e tem autonomia. Agora essa questão aí quando você vai para a questão muita gente pensando, vamos ver o lado positivo disso, né? Porque se só tem um no comando, se ele erra todo mundo. E quando tem vários, quer dizer, são várias cabeças, né? Sim, mas tem que ter um comando único, não existe por isso chama-se comando. Não existe um comando único com 7 pessoas mandando. E sobre essa contratação imediata aí dos 2.000 policiais? Tem policiais aí, tem nós temos hoje um concurso, e aí as pessoas que já foram aprovadas serão chamadas. Dentro desses 2.000 nós vamos já absolver essas pessoas que já foram aprovadas nos concursos, vão estar sendo chamadas para tem que ter dinheiro para isso, né? Pois é. Porque o governador não chama, não é porque ele não quer. Você acha que ele não quer chamar? E o próximo governador vai trabalhar com o orçamento aprovado esse ano, né? Eu vou te dar um exemplo, mas o plano plurianual pode ser modificado em 25%. Mas eu vou falar uma situação aqui que é muito importante. Nós temos uma conta orçamentária que está aí no plano de governo, que é outra despesa corrente. São coisas que não são prioridades. E nós temos 2 bilhões e 300 milhões que estão colocados nessa conta. Então nós temos aí, para que serve essa conta? Para regalias, para privilégios. Ela engloba a questão da mídia, ela engloba a questão de carros alugados, de motoristas, de aluguéis de prédios, de coquetéis, de viagens, de diários. Nós precisamos tirar 30% disso aí. Nós queremos tirar 30%, colocar 10% na educação, 10% na saúde e 10% na segurança. Quando eu retiro 10% disso para a segurança, nós temos 238 milhões de reais que vão fazer parte desse pacote que nós temos de recursos já para a segurança pública. E isso é dinheiro suficiente para nós colocarmos os 2.000 profissionais de segurança pública
e colocarmos, se nós quiséssemos, uma viatura em cada bairro de Rio Branco, por exemplo, que é um custo de 40 milhões de reais. Eu queria, pegando um gancho ainda nessa questão aí da privatização dos presídios, eu vi no seu plano de governo que tem a intenção de criar uma polícia penitenciária. Criar uma polícia penitenciária para quê? Se tem a intenção de privatizar os presídios. Veja bem, a privatização dos presídios, ela é interna. É a parte interna. É a gestão do É a da gestão unidade. e a parte interna. E nós vamos pegar um número considerável que nós temos de agentes penitenciários, que vão ser policiais penitenciários e vão ter uma outra finalidade para ajudar na segurança e para ajudar no combate à criminalidade. Qual será a função desses agentes penitenciários que serão policiais? Eles vão cuidar da escolta dos presos, eles vão cuidar da guarda externa do presídio, eles vão cuidar da captura, eles vão cuidar do monitoramento e da fiscalização se realmente aquelas pessoas que estão no regime aberto e semiaberto estão no seu local de trabalho, se estão cometendo crime. Então, quando eu faço isso aqui, eu já dou um reforço nas ruas para diminuir a violência que nós temos. Porque deixar eles dentro do sistema, nós estamos desperdiçando e colocando eles num serviço que, na verdade, pode ser feito por iniciativa privada. Além do mais, essa iniciativa privada que vai entrar lá tem a finalidade de tornar aquele presídio autossustentável, de maneira que haja uma exploração econômica para que o preso que está lá ele se sustente e sustente, inclusive, a família que está fora do presídio. Entrar em outros assuntos, mas ainda é menos dinheiro público entrando nessa área. Todo o orçamento do Estado, ele vem do contribuinte. Até os repasses federais não deixa de ser do contribuinte. Então, fala-se muito no que vai fazer e tal. Só que se não tiver iniciativa privada, gerando emprego, gerando impostos, não existe Estado, porque não tem quem financie o Estado. Então vamos olhar para o outro lado da coisa, né? Fazer tudo isso, trabalhar esse orçamento todo. Só que o empresariado está no sufoco, quer dizer, o índice de desemprego é muito grande, as pessoas não estão consumindo, o comércio, a indústria. Se não tivesse outro lado, tudo que a gente falou aqui é em vão. Como é que o senhor vê essa outra questão? Exatamente nesse ponto que nós vamos fortalecer a economia do nosso Estado, trazendo o nosso Estado para a vocação que é a agricultura. Agricultura familiar e agricultura em larga escala. É o agronegócio que nós falamos. Nós temos hoje 1.800.000 hectares, onde dentro dessa faixa de terra nós temos 400.000 hectares que podem ser utilizados para a produção de alta escala, começando ali do Caquetá, Porto Acre, até Brasilé. Ali nós podemos utilizar ali uma economia de agricultura em larga escala, com produção de soja, de milho, de arroz, feijão, várias culturas. E ainda temos mais 1.400.000 que estão distribuídos em 26 mil famílias que já estão assentadas. Então nós temos todo esse potencial que está adormecido no nosso Estado, porque a política da florestania nunca quis investir nessa área. Se nós fortalecermos esse setor econômico, esse setor produtivo que está adormecido, nós vamos, consequentemente, fortalecer o outro setor secundário. Como fortalecer? Primeiro, nós vamos ter que destravar e desamarrar toda e qualquer situação que é contrário à produção agrícola dentro do nosso Estado. Tipo o quê? Tipo o IMAC, por exemplo? O IMAC, inclusive, é um outro enxugamento da máquina. Nós vamos tornar o IMAC vamos colocar o IMAC dentro de uma secretaria que vai chamar Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento de Agricultura e Agronegócio e Meio Ambiente. O IMAC, ele não vai ser um órgão para punir e para fiscalizar, ele vai ser um órgão para fomentar o desenvolvimento, para apoiar o desenvolvimento. É isso que nós pensamos. O órgão é de fiscalização. Se ele não for fiscalizar... Ele é um órgão do Estado, não é isso? Nós já temos o IBAMA. Eu permaneço com o IMAC se eu quiser ou não. Eu, como governador, eu posso deixar o IMAC como órgão fiscalizador, eu posso colocar o IMAC simplesmente dentro dessa Secretaria de Agronegócio para fazer, também, exatamente. Mas eu vou trazer ele para quê? Para que também nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. Mas tudo isso tem uma legislação. Por exemplo, o Código Florestal, que é uma lei federal, que delimita muita coisa na área rural. Lei 93, 94. E aí, Perfeito. Como é que vai fazer quando esbarrar num Código Florestal? Olha, primeiro que o Código Florestal prevê que nós podemos utilizar 20% aqui no nosso Estado. Esse 1.800.000 hectares que nós temos,
ele está dentro dos 20%. Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para já colocar o nosso potencial produtivo para funcionar a partir do primeiro dia Vamos de pensar governo. então na produção, no escoamento dessa produção. Isso vai para onde? É o consumo interno e o excedente. Veja bem, hoje nós não temos nem para consumo interno. Nós vamos primeiro trabalhar para que nós possamos consumir internamente. O excedente nós vamos ter. Nós temos dois locais para exportar. Nós temos a Estrada do Pacífico e nós temos o outro lado, que é levar até o Rio Madeira, que também é um outro modal que pode ser utilizado para escoamento da produção do excedente que nós vamos ter. Veja bem, essa questão da agricultura é o que vai tirar o nosso estado da pobreza que ele está hoje. Porque a partir do momento que nós fortalecermos esse setor primário, o setor secundário, consequentemente, vem, que são as indústrias. É por isso que hoje, todas as indústrias que foram abertas no nosso estado, elas não têm condições de funcionamento. Elas vão falir, porque nós não temos o primeiro setor fortalecido. Candidato, nós estamos nós colocando a dependemos- carroça na frente do boi. Nós dependemos de energia que vem do Linhão e tem essas oscilações. A nossa Eletroacre está aí para ser privatizada, né? Agora dia 30, o leilão. Como é que o senhor pensa em atrair indústria para cá, por exemplo, sem autonomia energética? Candidato, o senhor responde no próximo bloco, o tempo desse bloco acabou. A gente faz um intervalo e volta já. Continue acompanhando a gente, é só um instante.